E aí, como é que você tá em mais um dia, em mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho? Se você ainda não me conhece, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aimee e eu apresento esse programa, este podcast, com a intenção de tornar Jesus conhecido a você. E se você já conhece esse podcast, esse programa, e já vem aqui frequentemente, seja muito bem-vindo de volta. E no episódio de hoje, eu vou estar te indicando, te recomendando recursos que podem te auxiliar no estudo ou mesmo na leitura da Palavra de Deus. Bem, o primeiro recurso que eu quero te indicar, ele é um aplicativo que também pode ser usado na web, mas eu realmente recomendo o aplicativo porque é muito bom. E ele se chama YouVersion. Ele é um site, desenvolvido que é literalmente a Bíblia. Então você tem ali várias traduções da Bíblia, tem, inúmeros idiomas, em português, em inglês, em francês, em espanhol. Acredito que em qualquer idioma que você imaginar, ele tem lá. E além de ter a Bíblia, ele tem vídeos, ele tem planos que podem te auxiliar em certa área que você tem alguma dificuldade. Exemplo, perdão, ser generoso. E como eu já disse, ele tem disponível, em aplicativo para você baixar no seu celular. Mas caso você não queira, opte por não baixar, ele tem a opção de você usar no navegador mesmo da web. E eu vou deixar o link desses recursos aqui, dos que forem digitais, aqui na descrição do podcast para você entrar lá, clicar e acessar de uma maneira mais fácil. O segundo recurso que eu quero te indicar ele se chama Blue Letter Bible. Esse Blue Letter Bible, o que é, né? Ele é na verdade, ele tem um aplicativo também, mas eu comecei usando no navegador, que ele é basicamente uma plataforma de estudo, de devocionais, de muitas e muitas funções também, mas a que eu mais utilizo é eu saber as palavras no original delas, seja no grego ou no hebraico. Então, como que ele funciona? Por exemplo, se eu digitar ali no campo de pesquisa, assim que você entra no site, você já encontra. Se eu digitar, por exemplo, uma passagem da Bíblia e a versão, acredito que a versão não vai ter muita interferência, né? Mas ele te dá a opção de escolher a versão também. Enfim, você insere a passagem que você quer e você vai em ferramentas, né? Se o site tiver em inglês, é Tools. E ali ele vai abrir, literalmente, palavra por palavra daquele verso que você escolheu. E ele vai te dar o original. E você vai clicar ali onde está escrito Strongs, né? Se você estiver usando em inglês. É só você descer ali a página que vai abrir. E ali vai ter Outline of Biblical Usage. Então, ali ele vai ter o significado da palavra que você quer em inglês, né? No caso, assim, traduzida. Ele vai te dar o original, se for no Novo Testamento, é grego, né? Ele vai te dar o original grego e a tradução no inglês. Se você não gostar de usar inglês, coloca lá para traduzir, que com certeza vai facilitar também para você. Mas ele é um site, assim, excelente, somente por essa função. Eu nunca usei, confesso para vocês que eu nunca usei as outras funções que ele disponibiliza, mas eu creio que pode ser bem edificante para você. E talvez você esteja se perguntando, mas que diferença vai fazer eu saber o grego e o hebraico? Sendo que, por exemplo, no português ele vai traduzir como realmente é. Isso é verdade. Só que, quando a gente fala de estudo, por exemplo, você vai estudar a Bíblia, eu sempre acho interessante, claro que não todas as vezes, mas em determinada passagem que eu estiver lendo, eu buscar o original das palavras. Por quê? Um exemplo é a passagem de João, no capítulo 21, quando Jesus pergunta para Pedro se ele realmente o ama. Jesus ele pergunta isso para Pedro 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, Jesus pergunta para Pedro se ele o ama com amor ágape. E já na última, ele pergunta para Pedro se ele o ama com amor filéus. Se eu não me engano é assim que se fala, né? Mas é um amor diferente do ágape. E o português ele não traz isso. Então,
quando a gente vai olhar diretamente no grego, a gente pega essas diferenças, entende? Que são mínimos detalhes, mas que fazem a diferença para a compreensão do texto bíblico, beleza? É claro que a Bíblia que nós temos em português, ela é completamente confiável. Mas é como eu disse, se você está estudando a Bíblia, você quer ir mais fundo, esses recursos podem te auxiliar. E por fim, o último recurso que eu quero te indicar é você usar um dicionário bíblico. Muitas vezes, a gente encontra uma palavra, se você estiver usando uma versão um pouco mais antiga, né, por exemplo, uma Almeida, você vai encontrar palavras que você não entende. E é aí que eu recomendo o uso de um dicionário. Um que me auxilia muito é o dicionário da Bíblia de Almeida. Mas é claro que existem outros dicionários bíblicos à disposição, né? Esse aqui eu não achei nenhum online, mas não é tão caro assim para você estar comprando. Se você quiser, é claro, investir nisso. E esse que foi o episódio de hoje. Espero que você tenha sido edificado e ajudado por esse conteúdo. E se você utiliza algum desses métodos ou recursos que eu indiquei aqui, envie esse episódio para mais alguém, para essa pessoa ficar sabendo disso. E até mesmo receber indicações de outros recursos que talvez ela não utilizava. E que pode começar a utilizar por causa desse episódio. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Que Deus te abençoe muito. E se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá. É @apalavradoevangelho_. A gente tá postando um conteúdo muito, muito edificante. E eu creio que pode te abençoar. Assim como você tem sido, creio eu, abençoado por estes episódios aqui no podcast. Então eu te espero lá e até a próxima.